E se você pudesse desaparecer sem deixar rastro? E se, mesmo com todo o dinheiro e poder do mundo, você simplesmente sumisse no ar? Essa é a história de Edward Kimbay, um bilionário do setor de tecnologia, conhecido tanto pela sua fortuna quanto pelo seu estilo de vida recluso. Em uma rara viagem de lazer, Kimbay decidiu visitar Barcelona, uma cidade vibrante e cheia de história. Ele chegou em seu jato particular, hospedou-se na suíte presidencial do hotel mais luxuoso da cidade e por 2 dias aproveitou tudo que Barcelona tinha a oferecer, sempre acompanhado por sua equipe de segurança pessoal. No 3º dia, porém, algo estranho aconteceu. Kimbay dispensou seus seguranças, dizendo que queria uma tarde para explorar o bairro gótico sozinho, como um turista comum. Ele queria sentir a cidade sem ser o bilionário Edward Kimbay. Foi a última vez que alguém o viu. Ele saiu do hotel vestindo roupas simples, um chapéu e óculos escuros, misturando-se à multidão. As horas passaram, a noite caiu e Kimbay não retornou. Sua equipe, preocupada, acionou as autoridades locais. O desaparecimento de uma figura tão proeminente rapidamente se tornou uma notícia internacional. A polícia de Barcelona, os Mossos de Esquadra, iniciou uma busca massiva. Ruas foram vasculhadas, câmeras de segurança analisadas e dezenas de testemunhas entrevistadas. Mas era como se Edward Kimbay tivesse se tornado um fantasma. As câmeras o registraram entrando no labirinto de ruelas medievais do bairro gótico, mas em nenhum momento o registraram saindo. Ele simplesmente evaporou, dada a nacionalidade e a importância de Kimbay. Polícia Federal norte-americana foi chamado para auxiliar na investigação. Agentes especiais chegaram a Barcelona, trazendo consigo tecnologia de ponta e especialistas em perfis criminais. A cooperação entre a Polícia Federal norte-americana e a Polícia Catalã formou uma das maiores forcas tarfá já vistas na cidade. A primeira teoria, claro, foi a de um sequestro. Kimbay era um alvo óbvio para um pedido de resgate multimilionário. Mas os dias se transformaram em semanas e nenhum contato foi feito. Nenhum pedido de resgate, nenhuma mensagem, nenhuma prova de vida. O silêncio era total e ensurdecedor. Isso levou os investigadores a uma segunda linha de pensamento. Talvez Kimbay não tenha sido sequestrado. Talvez ele tenha planejado o próprio desaparecimento. Por que um homem com acesso a tudo que o dinheiro pode comprar faria isso? A equipe do Polícia Federal norte-americana começou a mergulhar na vida pessoal de Kimbay, uma tarefa difícil, já que ele era extremamente reservado. Descobriram que, apesar de sua imensa riqueza, Kimbay vivia sob uma pressão constante. Rivais de negócios, processos judiciais, a constante atenção da mídia. Ele expressou a amigos próximos, em raras ocasiões, um desejo de escapar de tudo. Os detetives espanhóis, por outro lado, focaram na cena do crime, o bairro gótico, um lugar de segredos, com passagens subterrâneas e uma história que remonta ao Império Romano. Eles entrevistaram lojistas, artistas de rua, moradores antigos. Alguém teria que ter visto algo. Uma senhora idosa, dona de uma pequena loja de antiguidades, mencionou ter visto um homem que se parecia com Kimbay conversando com uma figura misteriosa, encapuzada, perto da antiga catedral. A conversa parecia tensa, mas ela não conseguiu ouvir o que diziam. Essa foi a primeira pista concreta em semanas. A investigação então se dividiu em 2 frentes. O Polícia Federal norte-americana seguia a trilha digital e financeira de Kimbay, procurando por grandes saques, compras de passagens falsas ou qualquer indício de um plano de fuga. Enquanto isso, a polícia de Barcelona tentava identificar a figura encapuzada. Eles criaram um retrato falado com base na descrição da senhora e o circularam discretamente entre informantes. As ruas de Barcelona, que antes eram o palco do desaparecimento de Kimbay, agora se tornavam o tabuleiro de um jogo complexo de xadrez entre a lei e o desconhecido. A análise financeira do Polícia Federal norte-americana revelou algo intrigante. Nos meses que antecederam sua viagem, Kimbay havia movimentado discretamente grandes somas de dinheiro para contas em paraísos fiscais, usando uma série de empresas de fachada.
Não era uma quantia grande o suficiente para levantar suspeitas imediatas. Mas o padrão era claro. Ele estava construindo um fundo de emergência, longe dos olhos de todos. Isso fortalecia a teoria do desaparecimento voluntário. Mas por que a conversa tensa no bairro gótico? E quem era a pessoa encapuzada? De volta a Barcelona, a polícia recebeu uma denúncia anônima. A pessoa no retrato falado era conhecida nos círculos do submundo como El Guia ou Guia, não um criminoso comum, mas um especialista em criar novas identidades e fazer pessoas desaparecerem. Ele era uma lenda urbana, alguém que muitos duvidavam que realmente existisse. Segundo a denúncia, o guia operava a partir das catacumbas e túneis esquecidos sob a cidade. A força-tarefa agora tinha um alvo, mas um alvo quase tão fantasmagórico quanto o próprio Kim Bay. A decisão foi arriscada. Uma operação para explorar a rede de túneis sob o bairro gótico. Equipados com sensores térmicos e mapas antigos, uma equipe de elite do Polícia Federal norte-americana e dos Mossos de Esquadra desceu à escuridão. O ar era úmido e pesado, e o silêncio era quebrado apenas pelo gotejar da água. Por horas, eles exploraram passagens estreitas e câmaras esquecidas. Encontraram vestígios de ocupação recente, embalagens de comida, um saco de dormir, mas nenhum sinal de Kim Bay ou de El Guia. Quando já estavam prestes a desistir, um dos agentes notou uma parede que parecia diferente das outras. Ao pressionar uma pedra solta, uma passagem secreta se abriu, revelando uma pequena sala. Dentro havia uma mesa, um laptop e um passaporte falso com uma foto de Edward Kim Bay, mas com outro nome. Havia também uma passagem de avião, só de ida, para um pequeno país na Ásia, datada do dia seguinte ao seu desaparecimento. Kim Bay havia conseguido, com a ajuda de El Guia, ele executou o plano de fuga. Perfeito. Mas a história não termina aí. No laptop havia um único arquivo de vídeo. Era uma mensagem de Kim Bay, com uma aparência relaxada, em um local que parecia uma praia tropical. Ele explicava suas razões. Ele falava sobre o fardo de ser quem era, a falta de privacidade, a paranoia. Ele não queria mais aquela vida. Ele havia pago a El Guia uma fortuna não apenas para desaparecer, mas para garantir que ninguém jamais o encontrasse. Ele dizia que estava finalmente em paz. O caso foi oficialmente encerrado. Para o mundo, Edward Kim Bay continuou sendo uma pessoa desaparecida, presumivelmente vítima de um crime. Apenas um pequeno grupo de investigadores sabia a verdade. Mas uma pergunta permaneceu no ar. Uma pergunta que assombrava o agente do Polícia Federal norte-americana que liderou a busca. Na mesa, ao lado do passaporte falso, havia um segundo passaporte, também falso, com uma foto que ninguém reconheceu e uma passagem de avião para outro destino.